Senhor Deus, nós te louvamos, te adoramos, engrandecemos ao Senhor com as palavras poucas e que também não expressam o quanto tu és, mas eu creio que a sinceridade é aquilo que o Senhor aprova. Então, meu Deus, receba a nossa adoração através da oração, dos louvores, a da abertura que foi feita maravilhosamente. Senhor, entregamos a Ti esta ministração. Entregamos a Ti, Senhor, todas as mentes e corações que aqui estão, ao senhorio de Cristo Jesus, para serem ministradas, ó Deus, e que o Evangelho, a Tua palavra, penetre os corações, ache guarida, ó Senhor Deus, nestes corações, como semente, para frutificar, para a glória de Teu nome e para o nosso próprio bem. Declaramos, ó Pai, total dependência do Espírito Santo. Declaramos, Senhor, que não temos nada em nós mesmos e que também, ó Senhor Deus, queremos, ó Pai, que o nosso coração seja, ó Senhor Deus, afastado, Pai, de todo sentimento que não venha do Senhor, para poder, ó Pai, sermos fiéis à Tua palavra. Nós, em nome de Cristo Jesus, já repreendemos a todo espírito imundo, incrédulo, maligno. Em nome de Cristo ordenamos, retira-te, emudeça agora, em nome de Jesus. E que a glória do Senhor, a Tua glória, seja, ó Senhor Deus, neste lugar, em cada vida, porque nós Te convidamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor a respeito de por que adorar o Senhor e por que temê-lo. Então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Salmos, no Salmo 33, para que nós possamos meditar nele. Salmos 33. Vamos apenas meditar em alguns versos, visto que não é possível falar sobre todo o Salmo, né? Mas vamos meditar naquilo que o Senhor, pelo seu Espírito, nos conceder nesta manhã. Então, Salmos 33, a partir do verso 1, diz assim a sua palavra: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Até aqui. Então vamos iniciar com o verso 1, diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o...
Então olha só, amados, regozijai-vos no Senhor, vós quem? Os justos, os retos. Regozijai-vos no Senhor. Olha que maravilha. Primeiro vamos falar regozijai-vos. É uma alegria intensa, um prazer enorme, né, em adorar o Senhor. Então, regozijai-vos no Senhor, vós justos. Vamos meditar? Pensa você, o Senhor lhe declara na sua palavra que todo homem pecou e destituído está da glória de Deus. E então nós temos o quê? O início, o homem como criatura, o homem que não tinha entendimento de Deus, o homem que pecava contra Deus. E agora ele diz aqui, regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Então, estes que ele menciona aqui de retos, de justos, foram aqueles que o Senhor trabalhou na vida deles de tal forma que eles deixaram a condição de cegos, que eles deixaram a condição de pecadores, que eles deixaram os pensamentos maus, que eles deixaram de se envolver com as coisas mundanas e se foram transformados em justos, em retos. E aí ele diz, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos, por quê? Porque o Senhor já fez grande obra nestes que não eram justos, que eram maus, que eram perdidos e foram achados pelo Senhor. O Senhor trabalhou os seus corações e Ele os transformou em justos e retos. E o justo e o reto é aquele que vê da mesma forma que Deus vê. É aquele que consegue ver as coisas como de fato elas são. Então estes retos e justos, eles se alegravam porque grandes foram os feitos do Senhor para que eles alcançassem esta condição de retos e justos. Nenhum homem era reto, nenhum homem era justo, todos pecaram, mas o Senhor aqui ele diz, regozijai-vos, alegrai-vos. Porque grande foi a obra que o Senhor fez neles. E eles, os justos, que veem como o Senhor vê, eles conseguem ver a glória do Senhor pelas coisas criadas. Que tremendo, que maravilhoso. O justo, o reto, é aquele que atribui a quem de direito o que lhe pertence. Então ele atribui a Deus a criação, a grandeza, as obras, aquelas obras magníficas que só o Senhor pode fazer. O reto e o justo vê isto e se regozija e alegra-se em Deus. E aí o Senhor diz, regozijai-vos, louvai o Senhor, porque destes o Senhor tem prazer em ouvir a adoração. Louvor é adorar, elogiar, engrandecer aquele que tudo fez. Aquele que não vê, aquele que não é justo, ele não consegue ver a grandeza, a glória do Senhor. Ele não consegue ver, mas o justo consegue. Então quando o justo adora a Deus, quando ele exalta a Deus, quando ele glorifica a Deus, ele faz isso de uma forma reta, porque ele é reto, justo e reto é a mesma coisa. Foi o Senhor que transformou o seu coração. Então estas vidas, elas se alegram em Deus, porque Deus trabalhou incansavelmente nas suas vidas e eles sabem disto e se alegram e exaltam e glorificam. Nenhum homem, queridos, consegue ser justo e reto sem a ação do poder de Deus, sem que a vontade de Deus seja realizada na vida dele. Ninguém é reto e justo. Mas assim a operação de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a perseverança de Deus na vida da pessoa é que transforma ela em reta e justa, ou justa e reta. Então, por que ele deve louvar a Deus? Já começa aqui.
Já começa vendo, olha, o Senhor não largou de mim. Eu era mau, eu ofendia a Deus, mas Deus, na sua misericórdia, me permitiu uma transformação tamanha que hoje eu estou beneficiado da sua benevolência. Bendito seja o Senhor. Então ele vem no verso 2, diz: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Ou seja, pegai os instrumentos, não só com as vossas vozes, não só com as vossas palavras, mas com cânticos e com instrumentos. Fazei isso de forma maravilhosa, porque grande é aquele que fez essa obra na vida de vocês. E ele vai dizendo, outras coisas aqui vão vir, como nós já lemos, da grandiosidade de Deus, do que o Senhor fez e deu aos filhos dos homens. Olha só, louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Cantai bem e com júbilo, ou seja, com alegria, uma alegria extrema. Por que com alegria extrema? Porque são justos e retos, já viram o trabalhar de Deus, como Deus foi perseverante em ajudá-los, não desistiu, continuou, lutou pelas suas vidas, ensinou, deu castigos, educou, afligiu, transformou, e eles viram que o Senhor fez na nossa vida. É maravilhoso, é glorioso. Então cantai, regozijai-vos, cantai com alegria, porque grande e maravilhosa é a obra do Todo-Poderoso. Aleluia. E aí ele vem e diz, ele vai dando as razões. Olha só, verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são. A palavra do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor veio da boca de Deus. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor é cheia de amor, de misericórdia, de justiça, de retidão. Esta é a palavra de Deus. E as suas obras, o que é que ele diz das suas obras? São fiéis. Que coisa maravilhosa. Sabe o que está dizendo? Que aquilo que ele criou é fiel a ele. Ou seja, aquilo que ele determinou aos montes está sendo feito. A neve que cai no monte, se transforma em água e derrete e vem para os rios, correm para o mar. As plantas que nascem e dão os seus frutos, e nos frutos têm as suas sementes, elas vão de geração em geração, elas não param de fazer aquilo que o Senhor lhes determinou. Estou falando apenas das plantas, mas toda a obra do Senhor, ela frutifica, ela nunca deixou de frutificar, porque o Senhor assim o determinou. Louvado seja o nome do Senhor. As obras que o Senhor fez são fiéis a Ele, fazem o que Ele ordenou para que elas fizessem. Cada animal que ele criou tem a sua função. Cada um recebeu instruções e eles fazem e repetem. E os seus filhos repetem as obras. E eles vão, os seus filhos morrem. E os filhos de seus filhos continuam fazendo a mesma coisa. Porque assim o Senhor determinou. E eles recebem a ordem de Deus e são fiéis ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor é reta e as suas obras são fiéis. Tremendo. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da sua bondade. Louvado seja o Senhor. A terra, ele ama a justiça. Ou seja, a igreja do Senhor
pode ter total segurança, segurança absoluta, de que o nosso Deus é Deus justo. Então, se algo não está de acordo naquilo que você vive, ou naquilo que você experimenta, saiba que isto não vem de Deus, porque Deus é justo. Ele é o Criador da justiça, Ele ama a justiça, Ele é o Pai da justiça. Retidão é o seu trono, retidão sai do seu trono, retidão sai da sua boca, através da sua palavra. Então, se algo não está de acordo, não é por causa dele, porque ele é reto e justo, e esta segurança a igreja dele deve ter. Ele ama a justiça, ele tem prazer na justiça, ele se agrada dos justos, porque os justos também são semelhantes a ele, praticam justiça. As obras dos justos estão longe de ser as obras de Deus, mas a semelhança de Deus, o que eles podem, eles fazem com justiça. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvai, regozijai-vos e louvai, ó justos e retos de coração. Verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então, quem é o nosso Deus? Ele vai descrevendo quem é Deus, quem são as obras, ou que obras Ele fez, para que nós pudéssemos meditar, como estamos fazendo hoje, lembrando daquilo que Ele é, o que Ele pode e o que Ele fez, para nós sabermos quem é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Então aqui ele diz, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Olha só, queridos, os céus, aquilo que nós conseguimos contemplar da terra, e aquilo que nós não conseguimos, mas aquilo que nós temos conhecimento, são obras do Senhor através da sua palavra. Ele é tão poderoso que Ele falou e os céus existiram. Uma palavra dele e os céus vieram a existir. Isso me faz lembrar daquele centurião romano que com sabedoria ele disse para aqueles que foram se encontrar com Jesus. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Manda só a tua palavra. Só a palavra do Senhor. Apenas a sua palavra. E aquilo que não existia veio a existir. Não existia estrelas, não existia sol, não existia lua, não existia nuvens, não existia depósitos de gelo, depósitos de águas, não existia nada. Falou uma palavra e todo o exército dos céus, apareceu. O mundo até tem razão. Deve ter sido uma explosão tremenda. Eu fico imaginando. Quando alguma coisa toma o lugar da outra, acontece uma né? Por quê? Porque, por exemplo, o ar ocupava aquele lugar. E aí, de repente, algo veio a ocupar o lugar do ar. Então ele explode para o outro lado. Então você imagina, não existia nada. Nada. E de repente veio a existir toda essa grandiosidade. Deve ter sido uma explosão mesmo. Grandiosa. Mas quem a fez foi o nosso Deus.
Louvado seja o Senhor. Que poder tem o Deus nosso. A boca dele fala uma palavra e do nada aparece tudo. Grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu, Senhor. Pela palavra do Senhor, feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Não é apenas o que eu disse é tão pequeno, mas é o universo, é tudo que se move, é tudo que o Senhor fez e nós não alcançamos. Pelo quê? Pela sua palavra. Ele deu a ordem. Haja luz. A ordem da sua boca. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Vamos ver a grandeza dele. Amados, isso aqui foi criado e tudo isto ele criou. E no sábado ele santificou e abençoou o sábado, o dia em que nós estamos meditando. Ele diz aqui, verso 7. Ele ajunta as águas do mar como num, põe os abismos em tremendo. Então ele pega as águas dos mares e faz como se fosse uma montanha. Vai pondo uma em cima da outra. Né? E o mar, mesmo ele estando acima, ele não invade a terra. Porque o Senhor juntou. Foi ele que juntou. Chove, né? Vem a neve, cai na montanha, a montanha, né, com a temperatura derrete o gelo desce, né? Ele traz aquela água é vida para os homens que ali vivem, para todos os animais, para todo ser vivente. Mas estas águas vão para onde? Para onde o Senhor as ajunta no mar. Né? Ele ajunta elas no mar. E as águas vão, e ó, nunca o mar vem sobre o restante da terra. Porque o Senhor disse ao mar, até aqui. As obras do Senhor são fiéis a Ele. As obras do Senhor ouviram a sua voz e não fazem, se o Senhor não determinar outra coisa. Diz a palavra que é um exército, é uma grandeza, um exército é algo grande. Não, um exército não se forma por um homem, um exército se forma de milhares de homens. Então o que o Senhor criou no céu é um exército de coisas. As estrelas, sabe as estrelas? Que às vezes o namorado fica encostado na namorada. E né, com aquela coisa toda, aquele dengo, né, querendo alegrar e ganhar a namorada na conversa. E ele olha para as estrelas, olha que lindo. Todas elas têm nome. O Senhor chama e elas vêm. Porque são fiéis ao seu Criador. Glória a Deus. Ele ajunta as águas do mar como no montão. Põe os abismos em tesouros, ou seja, as profundezas do mar. Sabe, amados, nada está de assim, foi por acaso. Olha, aqui tem um lugar que alcança 11 quilômetros de profundidade. E tem naquele lugar aquilo. Você pensa que aquilo está lá por acontecer, por acaso? São onde o Senhor guarda os seus tesouros. O homem não vê, mas a palavra de Deus diz que Ele deposita ali riquezas. Coisas que o homem nem pode imaginar. Nestas profundezas foram criados os tesouros do Senhor. Eu vou dizer para você como é que é. Quando você chega na sua casa, você diz assim, aqui eu vou pôr a cama. Aí a mulher fala, não, é melhor aqui. Então ela vai ficar ali, porque a mulher falou, né? Mas, né? Ela, né? Ali, ela decidiu ficar ali. A cozinha vai ficar aqui. Né? Não, vamos fazer uma prateleira aqui na janela. Não, ela falou, eu quero aqui.
acaba ficando lá onde ela falou. Mas a questão é, da mesma forma como nós temos a alegria, o direito, a escolha de colocar aqui ou colocar ali as coisas, assim também o Senhor distribuiu no mar as profundidades, os seus tesouros estão na profundeza destes mares. O Senhor os dispôs como quis para cumprir o seu propósito. Louvado seja Deus. Verso 8, tema toda a terra o Senhor. Temamos todos os moradores do mundo. Ou seja, diante de tamanhas grandiosidade, de tamanha criação, de tamanha perfeição dessa criação, de tamanha fidelidade de que esta criação tem para com o seu Criador, de que Ele determina venha e a estrela vem, de que Ele determina uma peste vai e ela vai, determina coisas que não é possível nem ao homem ver, vai para tal lugar fazer tal coisa, e assim esta natureza faz o que o Senhor determina. Então, homens, temam o Senhor. Toda a terra, todo ser humano tenha temor de Deus, porque o poder dele, a autoridade dele, a palavra dele tem tanto poder que é impossível a nós conhecer essa grandeza. Então temamos, que é o melhor que fazemos, porque a sua palavra é reta, ou seja, ela nos ensina aquilo que é certo, para o nosso próprio bem. Louvado seja o Senhor. Tema toda a terra o Senhor. Temamos todos os moradores do mundo. Por quê? Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Por que é que eu devo louvar a Deus? Eu devo louvar a Deus porque a grandiosidade, o poder dele, a ciência, a sabedoria, tudo que ele é, tudo que nele existe, é tão grande, é tão poderoso, e ele ainda veio e teve misericórdia de mim e misericórdia de você. Ele falou e as coisas existiram, e ele diz na sua palavra, eu te amo, minha noiva. Que maravilha, aquele que disse uma palavra, aquele que abriu a sua boca e falou, existam estrelas, exista todo o exército dos céus, e ele veio a existir, e ele diz para a sua noiva, eu te amo, noiva minha, um dia eu vou te buscar. Que tremendo. Grandeza em todos os sentidos, grandeza em seu poder, e grandeza no seu amor, pois a grandeza dele é que faz amar alguém tão impotente, incapaz, imperfeito como nós. Só alguém que é muito grande, só alguém cujo amor é tremendo e inalcançável, pode amar alguém que é frágil e impotente e cheio de defeitos, e trabalhar e transformar esse alguém num ser justo e reto. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Ele falou e tudo fez. Veio a existir, né? Mandou e logo tudo apareceu. Ele manda. Ele governa, porque tudo foi feito por ele. Tudo é dele. O diabo quer destruir o que o Senhor fez. Porque ele deve sentir muita inveja, né? A perfeição com que Deus criou tudo. E ainda o jeito com que Deus ama o homem. Então ele se volta contra o homem. Porque é uma forma de atingir a Deus. Né? Eu me maravilho. Glória a Deus.
Verso 10, o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Ou seja, aquilo que as nações podem projetar, arquitetar, planejar, se for diferente, se não estiver de acordo com o conselho de Deus, ou seja, com aquilo que Deus predeterminou, será frustrado. Glória a Deus. As nações podem se juntar todas, mas se não for aquilo que Deus determinou, vai frustrar, vai se malograr, vai se tornar em nada, porque é contra aquilo que o Senhor estabeleceu, contra o seu conselho. O conselho das nações juntas, né? As nações que você viaja às vezes horas. Você vai, por exemplo, para o Japão, demora, sei lá, acho que 24 horas mais ou menos. E em aviões que, andam mais rápido que eu. 24 horas para chegar lá. Parece grande demais. Mas todas essas nações se juntarem e planejarem fazer alguma coisa que esteja contrário ao conselho de Deus, vai frustrar-se, vai quebrar-se, como está escrito aqui no verso do Senhor, desfaz, torna em nada o conselho das nações, quebranta, ou seja, quebra as suas intenções. As intenções ele já quebra dos povos. Como que às vezes, irmãos, agora precisamos meditar, como que às vezes podemos pensar sequer que Deus foi injusto comigo ou com você em alguma situação. Que doidura, né? Misericórdia. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta o intento dos povos. Então, queridos, aqui eu quero dar uma parada e pensar o seguinte: esta nação, a nação brasileira, ela existe porque Deus quis. Ela tem liberdade porque Deus lhe dá a liberdade. Ela é gigante porque Deus a fez gigante. Ela é próspera porque o Senhor lhe deu a prosperidade. Ou seja, a bênção de Deus está sobre esta nação. E ela fez o quê? O que Deus fez? Entregou aos brasileiros. Para quê? Para que os brasileiros cuidem dela. Então eu quero profetizar agora que tudo aquilo que se levanta contra esta nação, que é contra o propósito de Deus, na autoridade que o Senhor me concedeu, eu declaro frustrado, tornado em nada, em nome de Jesus. Toda palavra forjada, todo mal, toda maquinação dos homens que se levantam contra a vontade de Deus, contra aquilo que estamos lutando em oração, contra esta nação que nós amamos, se torna em nada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que disse: haja luz, e veio luz, hajam estrelas, e elas vieram. Aquele que determinou, do nada fez acontecer. Também em nome do Senhor Jesus, torne-se em nada tudo aquilo que se levanta contra esta nação que o Senhor deu ao seu povo. Bendito seja Deus, em nome de Jesus. Seja frustrado todo conselho. É nesta palavra, é pela autoridade desta palavra que eu profetizo isso, na autoridade que o Senhor me deu. Sejam frustrados todos os conselhos malignos contra esta nação, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Verso 11. O conselho do Senhor permanece para os intentos do seu coração, de geração em geração.
Então não são os conselhos dos homens, não são os conselhos das nações, não são os conselhos destes que se dizem sábios, destes que se dizem poderosos. Não é o conselho deles que vai fazer alguma coisa contra a vontade do Senhor, porque o conselho de Deus, que já foi estabelecido antes que a terra existisse, antes que as suas obras fossem feitas, obras que são fiéis a eles e permanecem sendo fiéis, nenhum conselho deles, dos homens, atrapalhará aquilo que o Senhor já determinou no início dos tempos. Na eternidade, que para nós vamos dizer eternidade passada, já está determinado. Qualquer coisa que os homens se levantem, podem se levantar as nações todas para ir contra aquilo que Deus diz, e vai ser frustrado, porque aquilo que Deus diz é eterno. O Senhor diz que haverá um novo céu, uma nova terra. O homem pode fazer o que quiser, para que a terra não seja destruída, mas vai ser. Porque desde o início dos tempos está determinado. O conselho de Deus, ou seja, aquilo que Deus planejou, vai acontecer. Nunca deixa de acontecer, sempre acontece. Amados, eu estava lendo uma passagem, uma outra, que está em 2 Crônicas 18, que fala a respeito de Acabe e Josafá. Eu fico maravilhado com estas coisas. Os homens fizeram um acordo, né? Acabe recebeu a Josafá, porque Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. Então eles se uniram, na verdade, Acabe recebeu em Israel Josafá, e eles se uniram para guerrear contra o inimigo. E Josafá, que era bem mais espiritual do que Acabe, porque Acabe não era nada espiritual, né? Se juntou a ele, mas ele disse, vamos ouvir os profetas, ou seja, vamos ouvir o que Deus tem para dizer. E se levantaram 400 profetas. E 400 profetas profetizaram o que Acabe queria ouvir. Por quê? Porque Acabe tinha um desejo no coração, e ele queria impressionar a Josafá, para que Josafá efetivamente se juntasse a ele para guerrear. Então ele chamou os 400 profetas, e todos eles profetizaram o que ele queria ouvir. E Josafá, que era mais espiritual, sensível, ele disse assim, escuta aqui, ó Acabe, não tem ninguém, nenhum profeta de Deus que a gente efetivamente possa ouvir para saber a vontade de Deus. Ele falou, tem um aí, mas ele nunca profetiza a meu respeito, então ele está preso, está no calabouço, está sofrendo lá, porque ele não fala a meu favor, então eu boto ele lá no... Chamar ele, vamos ver o que ele tem para ouvir. Então a pessoa que foi chamar ele disse para ele assim, olha, 400 profetas profetizaram para que Acabe fosse à guerra e ser vencedor, ele vai ser vencedor. Você faz o mesmo. Então Micaías, né? Falou, tá bom, chegou lá, perguntou tal, aí ele falou assim, o Senhor disse, vai que você vai ser vitorioso. E ele já sabia que Micaías não estava falando o que estava no seu coração. Então ele conjurou, ou seja, ali quando há um conjuramento, vamos dizer assim, a pessoa é obrigada a falar a verdade. Então ele falou, eu vi Israel disperso, eu vi cada um fugindo para o seu canto, de tamanha era a guerra e a perda. E aí veio um dos profetas que tinha profetizado errado e deu um coice no queixo de Micaías. E eu vou pular essa parte. Eu sei que o rei falou assim, pega Micaías, coloca de novo lá na trancafiado, dá a ele pão de dores e água de dores. Quando eu voltar,
né? Tipo, eu vou tratar disso. Aí Micaías disse, se você voltar, porque não vai voltar. Então eles fizeram um acordo. Eles se juntaram, né? O Josafá e Acabe. Acabe falou para Josafá, olha, eu vou me disfarçar de soldado, mas você se disfarça de rei de Israel. Você leva a vestimenta e eu vou de soldado disfarçado. E o inimigo, né, o rei que comandava os inimigos, disse, olha, não precisa se lutar nem contra o pequeno, nem contra o grande, não se preocupem com isso. Só quero o rei de Israel. Só ele. É com ele que eu quero. Então, a guerra apertou, a situação ficou tremenda, né, difícil. Então, os guerreiros inimigos entraram perto de Josafá. E aí Josafá clamou ao Senhor. E o Senhor o livrou. Então aqueles inimigos viram que ele não era o rei Acabe. E deixaram e foram. Então Deus livrou a Josafá. E aí tinha um sujeito lá, um soldado, despercebido, né? Que lançou uma seta sem qualquer pretensão. Ela não foi guiada, acertando, né? Com direção a um inimigo, ou direção a uma pessoa específica. E aquela seta que foi lançada, aquela lança que foi enviada, sem qualquer pretensão, acerta o rei de Israel, que estava disfarçado como soldado, e entra justamente entre a junção do quê? Da armadura. O único lugar que podia penetrar, a lança penetrou. E aquele homem lutou pela vida até a noite e morreu, porque assim o profeta disse. Uma lança jogada a esmo, sem direção para acertar qualquer uma pessoa, acerta aquele que o Senhor tinha dito que não ia voltar. Não há, amados, como dizer que juntar nação, que tenha trilhões de homens, como nós temos outras histórias, e dizer que ela vai ser vitoriosa pela quantidade de soldados que tem, ou pelas armas que tem, ou pelos carros que tem, ou pelos cavalos que tem. Não dá para dizer isso. Porque uma coisinha que Deus faça e tudo é destruído. Temos o exemplo do Egito. O seu povo caminhando a pé, com crianças, animais, velhos, novos, né, bebês de colo, caminhando. E ele vem com o seu exército, com os seus carros, com os seus cavalos. E o que acontece com ele? Morre afundado no mar. E o povo atravessa em solo seco no meio do mar. Alegrai-vos, cantai, adorai, ó justos, que vedes a grandiosidade do teu Deus. Temam-no, porque nenhuma nação pode dizer, eu governo, eu mando, porque quem faz isto é o nosso Deus. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Ou seja, aquilo que o Senhor determinou para esta geração, vai acontecer. Aquilo que o Senhor determinou para a próxima geração, vai acontecer. Aquilo que o Senhor determinou nas gerações passadas, já aconteceu. Nada pode fugir aos conselhos, à vontade de Deus. E aqui diz, bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Eu vejo aqui o Brasil. Bem-aventurada, esta nação, elas têm resistido, as outras não resistiram à esquerda, as outras não resistiram ao comunismo,
né? Os homens ficaram rebeldes e votaram contra. E agora elas estão passando necessidades, sendo oprimidos, passando miséria. E cada dia essa miséria vai se aprofundar mais, porque se levantaram contra a vontade de Deus. Foram e votaram contra aquilo que era a vontade de Deus. Não foi Deus que escolheu, foram os homens que escolheram colocar aqueles que colocaram aquelas nações na miséria. A Argentina, que era maravilhosa, né, que o mundo olhava, que a Inglaterra olhava com bons olhos, via os seus frutos. O Chile, que tinha uma economia maravilhosa, né? E quantas nações são da América do Sul que estão numa situação horrível, porque não ouviram Deus. Então esta nação, o Brasil, ainda é uma nação que ora, ainda é uma nação que se chama cristã, seja ela católica, seja ela protestante, ainda é uma nação que admira a Deus, que teme a Deus. Então o Senhor tem abençoado, e é isto que nós devemos continuar com os nossos jejuns, com as nossas orações, buscando a vontade de Deus para esta nação. Porque é Deus que abençoa, e é isto que está escrito: bem-aventurado, ou seja, feliz a nação cujo Deus é e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Bendita seja esta nação, bendita seja a nação que o Senhor abençoa, e ela faz nascer no campo, frutificar os rios, as águas, tudo que o Senhor levantou nesta nação, as florestas, como a floresta amazônica e todas as riquezas que nela tem, esta grandiosidade, o petróleo e tudo quanto esta nação tem porque o Senhor, Deus, assim fez grande, assim Ele fez ela pujante, e assim Ele fará, se a igreja do Senhor continuar buscando a face de Deus. Aqueles que viram um vídeo que eu vi, que a Coreia do Sul tinha apenas 3% de vidas cristãs, e aqueles 3% oraram, mudaram a história daquela nação. Em 7 anos, as favelas foram desapareceram da Coreia do Sul. Metade do país era favela. Em 7 anos, aquele povo foi orando, e em 50 anos, aquela nação é uma das maiores nações. A economia daquela nação é exemplo para todas as outras nações. Porque oram. Hoje não são mais 3% orando, mas 30%. Aqueles cristãos da Coreia do Sul, eles se fundamentam em orar, em buscar a face de Deus. Nós não podemos negligenciar esta tarefa que o Senhor nos deu de proteger esta nação e de impedir que o maligno venha e estenda as suas mãos sobre esta nação. Continuemos orando, amados. Não deixe de orar. A sua oração é extremamente importante para que esta nação seja uma nação rica, próspera, e para que você desfrute dessa riqueza, dessa prosperidade, em nome de Jesus. Ela falava naquele testemunho dizendo que os políticos corruptos não são mais. Foram transformados. Hoje lutam pela nação. Estabelecem leis pela nação, a favor da nação. Então o mal existe quando Deus não está na história. Por isso que ele diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é a nação que tem Deus, tem o bem sobre ela. A nação que tem Deus tem o favor de Deus sobre ela. Mas aqueles que rejeitam a Deus, a nação que não quer Deus, essa está mal. Não permitam que o nosso país, que nós amamos, do qual nós vivemos, possa chegar numa condição de miséria destas. Lutemos em oração, em nome do Senhor Jesus.
Até aqui, por enquanto, Deus seja louvado. Vamos orar, vamos orar. Fique em pé em nome de Jesus. Como igreja temos orado, né, no nosso particular, mas agora como igreja, buscando a face de Deus, o favor do Senhor, clamando para Ele que o reino dEle cresça e se estabeleça, ou seja, se firme nesta nação, no povo, nos povos desta nação, em nome de Jesus. Grandioso eterno Deus, bendito és Tu. Nós clamamos para que o Senhor seja o Senhor desta nação. Na verdade, nós clamamos para que o Senhor não deixe esta nação. Nós, ó Deus, que o Senhor trabalhou, o Senhor limpou os nossos olhos e nos fez ver, tirou as trevas e nos deu a luz, iluminou o nosso entendimento. Nós sabemos que o Senhor é o bem desta nação. Então nós clamamos a Ti, Papai, não deixe esta nação. Nós amamos esta nação, mas amamos o Senhor acima de tudo. Senhor, compadece-te e salva esta nação. Nós não temos motivo algum para, ó Senhor Deus, fazer com que o Senhor seja favorável a nós, porque somos, ó Pai, um povo que tem pecado, ofendido, que tem cometido crimes, que tem, ó Senhor Deus, andado na prostituição, nas bebedeiras, tem andado, ó Senhor Deus, por caminhos errados, tem, ó Senhor Deus, praticado o roubo de crianças para ofertar ao maligno, tem, ó Senhor Deus, praticado os vícios, tem andado, ó Senhor Deus, dominado pelo príncipe deste mundo. Mas nós, ó Senhor, que fomos colocados acima de principados e potestades, clamamos a Ti, ó Altíssimo, ó Rei dos Reis, aquele cuja majestade é a majestade maior, que não há rei como o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ti clamamos, Senhor, salva esta nação, salva, ó Senhor, o Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, venha e abençoa esta nação, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos adorar o